Entrar nessa discussão aí também da equipe do Asa, da Agremiação Esportiva Arapiaquense, que a gente já vai colocar aqui na tela, Pirulito, os jogadores que já foram anunciados pelo Asa hoje, né? O Otávio, não é isso? A gente vai colocar aqui, ó. Tá aí o Otávio, volante da equipe do Asa, já foi contratado agora para a temporada 2025. Esse é o Otávio, que é volante, tem mais um volante aí, acredito que vem mais um volante. Tem o Charles, que é remanescente da equipe da Agremiação Esportiva Arapiaquense. Já tinha falado. A gente já tinha falado. O clube anuncia. Que exatamente era reserva do Gabriel. Daqui a pouco a gente chega no Carlos Henrique. Era reserva do Gabriel, aliás, do Gabriel que estava jogando na equipe do Asa. Aí, tipo, o que a gente tem que analisar é a qualidade técnica. Isso a gente pode opinar. Tem jogadores que tá vindo pro Asa que nós podemos sim opinar se jogou bem ou não. Então a gente pode opinar. O Charles, pra mim, na minha opinião, jogou pouco. É um bom jogador, porém jogou pouco. Às vezes que entrou... Como o Carlos Henrique também. Assim que, quando ele entrava, eu realmente gostava do jogador Charles. Então assim, a gente pode opinar. Pra mim é um jogador bom, pra vir pra fazer essa substituição. Não sei quem vai vir pra reserva ou no lugar dele. Tem mais jogador também, o Carlos Henrique. Também atuou muito pouco na equipe do Asa. Aí é onde tá. Pra mim, na minha opinião, essa base que o Asa trouxe, eu não concordo. Eu discordo completamente, porque o Carlos Henrique era banco de reservas. Paulinho também mas atuou pouco. Da posição é Paulinho, pô. Sim, eu sei. O Paulinho mas ele não poderia, mas ele não poderia trazer um técnico pra competir com o Paulinho? Sim, mas como é que você vai avaliar o Carlos Henrique, que é um mau jogador? Sim, mas ele foi avaliado já na temporada 2024, Clevane. O titular era o Paulinho. Mas ele foi avaliado. Ele mal jogou, o titular era Paulinho. Pra colocar Paulinho no banco tem que ser bom. Sim, por exemplo, mas tem que trazer um cara pra competir com ele. É como o caso do Charles, por exemplo. É elevação técnica, você vai manter? Quem era o titular da posição na lateral esquerda? Gabriel Feliciano. Mas você não tem que elevar a qualidade técnica? Mas o Charles, qual foi a atuação do Charles no Campeonato Brasileiro? Ele era de frente com o Gabriel. Quantos jogos ele jogou? Mas ele bateu de frente com o Gabriel. Eu acho que tem que elevar a qualidade técnica. É a minha opinião. Eu acho que não. É a minha opinião. Eu discordo em relação ao Carlos Henrique. Eu acho que o Asa traz o Paulinho para ser titular, traz o Charles para ser titular na lateral esquerda, traz o Carlos Henrique pra ser um substituto. Aí o treinador olha pro banco de reservas, aí bota um zagueiro na lateral direita porque não confia no cara. Não, aí não pode. Não pode acontecer, a gente viu recente. Se o cara foi contratado Se o cara foi contratado agora, a gente já viu recentemente. Ele colocou o zagueiro como lateral esquerdo. Colocou o zagueiro não foi na mas lateral direita, não. Peraí. Jorge Moraes. A gente já viu no fazer uma certa justiça. Eu não posso falar isso não. Fazer uma certa justiça com o Carlos Henrique. Tá, o Charles é mais jogador do que ele. Ponto 1. O Charles jogou mais partidas do que o Carlos Henrique. Chegou até a fazer uma dobra pelo lado esquerdo com o Gabriel em um dos jogos do Asa. Essa é uma situação. Agora, você ter o Carlos Henrique como reserva do Paulinho, eu não acho que ele seja um jogador ruim. E o Asa não vai contratar 22 jogadores iguais. Ele vai contratar jogador melhor e jogador que vai ser banco, provavelmente apostando nele para fazer uma sombra em cima daquele jogador titular. Nessa situação não vai ter sombra. O Paulinho e o Charles vão ser titular sempre do Asa. Esse cara não. Sim, daí, né? Ótimo, maravilha. É maravilha que você já tem a definição. Tem que ter jogador para disputar a posição. Mas assim, sabe, Tony, eu entendo seu comentário em relação a isso, mas eu não concordo pelo seguinte fato, de que como é que você vai fazer um julgamento de um jogador que ele não teve a oportunidade de atuar porque o titular da posição era absoluto. Titular da posição jogou todos os jogos e jogou bem. Então você não pode tirar, por exemplo. Eu quero dizer, a gente não tá julgando, não. A gente viu o cara jogando. Eu não trazia. Eu tô dizendo eu não trazia. Eu não vi ele jogar. Eu trazia o Paulinho e eu trazia o Charles. Eu não vi ele jogar. Quantos jogos ele jogou? Eu não vi ele jogar. Não vou mentir, eu não vi ele jogar. Mas quantos treinadores? Ele passou quantos treinadores passou por ele? Mas o titular era o Paulinho, criatura de Deus. É isso que eu quero dizer. O cara tá bem no campo, vai tirar o jogador. O cara vai tirar o jogador. Mas é isso que eu quero dizer. Você tem que trazer um cara que seja tecnicamente igual pra competir, pra disputar com ele, pra ele ter uma sombra. Pra ser banco também. Não importa, ou ele ou o Paulinho. Então, Tony, o Asa vai ter que trazer dois goleiros
um que vai competir com o outro. 2 laterais, 2 Mas é justamente zagueiros, isso a ideia, dois não é eu zagueiros pegar, pela colocar um esquerda, fraco no dois banco laterais, e colocar dois um médio titular. volante. O cara vai sentar na Não é titularidade assim que e tchau. funciona no Mas futebol. o futebol não é assim não, Tony. Mas é, Clevão. Não é assim que Não. A disputa da titularidade é no treino. O treinador vai colocar ele pela qualidade, o jogador pela qualidade. Quem Mas pediu a você permanência está dele se foi o Ranieri. prendendo, viu, Sim, André? mas o Ranieri pediu Você está se prendendo mas a o uma Ranieri posição. pediu os reservas do Asa. O Ranieri. Não, pediu Quem é o reserva, titular não. que permaneceu do Ele Asa? pediu reserva, Paulinho. os caras foram para outro time, Sim, Tony. meu amigo. Fecharam com outros clubes. Sim, mas permaneceu com reserva. Sim, com quem? Que reserva pra Charles é reserva do Asa. Sim, mas por quê? Só Permaneceu. ficou o Paulinho. Mas por que Júnior permaneceu? Viçosa é reserva Onde do é que tá o Asa. Gabriel? Sim, mas Jogando aí. Série B do Campeonato Sim, Brasileiro, eu sei, mas Tony. aí demorou a equipe do Asa a fazer a renovação de contratação. só Contratou isso. o Charles por quê? Porque ele entendeu que o Charles é um jogador interessante para assumir a posição. Contratou o Carlos Henrique por quê? Porque viu que o Carlos Henrique é um jogador interessante para uma eventual substituição do Paulinho. É assim que eu entendo. Aquilo que eu disse há pouco aqui. Eu não vou julgar enquanto não ver esses caras jogarem. Não vou. Pois tem jogadores que dá pra julgar, Clevão. Eu não julgo, não. Tem jogador, por Eu tenho um exemplo. pensamento diferente. eu não Quantos julgo, jogos não. você viu o Carlos Henrique fazer? Não, o Carlos Henrique entrou um jogo ou outro aí perdido, então eu não tem sei como disso. avaliar. Mas é justamente se o cara não entrou, porque pra mim não serve na temporada seguinte. Porque o Paulinho era titular absoluto, pô. Mas pra mim não serve na temporada seguinte. Se o cara é Ô, reserva, Tony. não entrou, não jogou, pra mim não serve. Todo